Muito boa tarde, muito bem-vindos à nossa Conexão Bretanha. Mais uma vez, nós estamos aqui com vocês, dividindo conhecimento, levando informação de campo, informações úteis, informações importantes. Convidamos a todos para nos seguirem nas nossas redes sociais, @BretanhaSuínos, lá no Instagram, no LinkedIn, também @BretanhaSuínos. Nos sigam, curtam, temos colocado um monte de material legal, muita coisa, muita informação, muita tecnologia, muita coisa para ser usada no dia a dia das nossas granjas. Hoje vamos falar um tema que está relacionado ainda à parte de semi-performance, à parte de qualidade sêmen. Hoje vamos estar falando um pouco sobre concentração de doses de sêmen, um assunto bastante interessante, bastante, não diria polêmico, mas de certa forma, às vezes controverso, né? E para falar sobre concentração de sêmen, nós trouxemos hoje aqui a doutora Georgia Pede. A doutora Georgia, ela é a nossa gerente de P&D. O departamento de P&D na Bretanha é um departamento relativamente jovem, tem 1 ano e meio. A gente trouxe a doutora Georgia, que tem PhD em fertilização in vitro, para, junto com o nosso time, pegar todas as informações técnicas de campo, informações de produção que nós geramos e, com isso, transformar isso em trabalhos científicos, né? Então, Georgia, por favor, seja bem-vinda à nossa Conexão Bretanha. Nos conte um pouquinho sobre você, sobre a tua trajetória e sobre a sua formação e a sua especialização. Então, meu nome é Georgia Pradier, eu sou médica veterinária formada pela UFPEL, fiz mestrado e doutorado pela mesma universidade, doutorado dentro do programa de pós-graduação em veterinária, com tema de fecundação in vitro e também criopreservação de sêmen, orientada pelo professor Tomás Lucia Júnior. Depois disso eu fiz um pós-doutorado no INEA, em Madrid, na Espanha. Ao voltar ao Brasil, eu fui selecionada para um outro pós-doutorado na Embrapa, pelo edital CAPES Embrapa, onde eu ficava sediada na Embrapa Clima Temperado em Pelotas. E esse projeto era um projeto coordenado pelo professor Márcio Correia e pela doutora Lígia Pegoraro. E, por fim, o último pós-doutorado foi também pela universidade, trabalhando com a parte de nutrição em relação a controle da ovulação com o Dr. Augusto Schneider. E aí, então, eu vim para Passo Fundo e tive a alegria de ser convidada, então, a participar do time da Bretanha, encabeçando, então, a parte de pesquisa e desenvolvimento. Muito bom, Jorge. Seja bem-vindo ao nosso Conexão Bretanha. É sempre um prazer aqui, a gente recebe a nossa equipe técnica. Em breve estaremos convidando pessoas do mercado para vir aqui contar um pouco das suas experiências, né? A Jorge, com uma formação acadêmica bastante ampla, bastante sólida, e já há 1 ano e meio está conosco coordenando o nosso departamento de P&D. E uma das coisas que a gente sempre tem destacado para a Georgia é que nós conseguimos publicar trabalho em todos os eventos importantes de reprodução este ano, né? Destaque aí para o nosso trabalho publicado no ASV, no American Association, né? Associação, como eu costumo brincar, a Abraves americana. Recentemente o nosso último no Lehman Conference em Minneapolis. Então, assim, o trabalho que a Georgia vem realmente destacando é pegando toda a informação técnica e a base de dados que a Bretanha tem e transformando isso em informação e conhecimento para ser divulgado globalmente, né? Quero destacar hoje que nós vamos estar fazendo o sorteio de uma vaga para a Porc Expo em Foz do Iguaçu nos dias 26 e 27 agora de outubro próximo. Destaque que a vaga contempla, esse sorteio contempla a inscrição para o congresso, não está coberto aí as despesas de locomoção, de hospedagem e de alimentação.
Obviamente a pessoa sorteada vai ser muito bem-vinda, bem recebida, pode fazer seu quartel-general lá no estande da Bretanha Suínos, mas não estará coberta as despesas de viagem e locomoção. Como vai funcionar esse sorteio? Ao longo da live aqui, a gente tem atrás da cabecinha do suíno da Bretanha, nós temos um número que está ali escrito, né, que as pessoas aí vão mandar o número quando a gente abrir o sorteio, e aí a gente vai, quando sair o número sorteado, a gente fala o número que está ali. É um número de 0 a 100, então aumenta bastante as possibilidades. Muito bem, vamos começar a falar um pouco tecnicamente, então, do tema a concentração. Esse tema concentração, ele veio mais em ênfase, Jorge, aqui no Brasil, a partir do ano de 2010, quando nós começamos o trabalho de promoção e implementação da técnica de pós-cervical nas granjas. Quando nós começamos, eu tive o prazer de ir à Espanha, conhecer a inseminação artificial, veio o Dr. Juan Luiz Ubeda, na época diretor técnico da Magapor, para capacitar o nosso time, e uma das primeiras coisas que a gente começou a fazer, e foi recomendação inclusive do Dr. Juan Luiz, foi que não deveríamos iniciar a inseminação a pós-cervical sem antes conhecer a concentração das doses que iam a campo. E então o nosso primeiro processo, quando o cliente queria implantar a inseminação pós-cervical, era dizer como é que estão a qualidade das suas doses, né? Hoje a gente sabe que a inseminação pós-cervical é muito mais segura, muito mais garantida que a inseminação tradicional, que podemos ser mais arrojados na concentração dessas doses, o que já vai debater um pouquinho aqui, mas à época ninguém media. E quando nós medimos, nós descobrimos verdadeiros esqueletos dentro dos armários, né? Eu lembro que num grande sistema, numa grande integração, um sistema de 35 mil porcas, que tinha resultados reprodutivos não satisfatórios, não bons, a gente avaliou e nós encontramos uma concentração média de 1,7 bilhões em doses tradicionais. Muito bem. Com isso foram alguns exemplos, né? Nós implementamos isso na rotina e hoje a gente tem sido um pouco mais agressivo. Então, dentro desse contexto, a concentração da dose, pegando junto com o programa de inseminação, na tua opinião, o que é mais importante? A concentração das doses ou o momento da inseminação, o momento da ovulação? Qual que é a tua opinião técnica sobre isso? Em relação à concentração e o momento da ovulação, o que é mais importante as duas coisas são extremamente importantes, porque não adianta eu ter um momento da ovulação correto se eu não tenho uma quantidade de espermatozoides chegando naquele local onde vai ser a ovulação, né, no oviduto, a ovulação não, a fecundação, que é o oviduto, e também não vai adiantar que eu tenha uma quantidade de espermatozoides suficientes que cheguem a esse oviduto e eu tenha perdido a janela, né, do tempo de ovulação. Então, assim, existem diversos trabalhos em relação a isso e os planetas, eles têm que estar alinhados, né? As coisas têm que andar juntas. Andar juntas, então, né? A concentração e o momento da ovulação, elas precisam andar juntas para que a gente tenha resultados satisfatórios de taxa de prenheiros, de taxa de ovulação, de número de nascidos, né? Para que a quantidade de espermatozoides úteis, né, viáveis, chegue até esse número de ovócitos, de óvulos que está sendo ovulado naquele momento. Então, as duas coisas são extremamente importantes. As duas coisas são extremamente importantes, né, sem dúvida nenhuma. E uma das coisas, à época, que me surpreendeu muito, sabe, Jorge, foi que as referências que então o time espanhol usava, muitas das referências eram referências de trabalhos elaborados, feitos aqui no Brasil. Do Dr. Fernando Bortoloso, alguns trabalhos da Universidade Federal de Minas Gerais, alguns trabalhos da própria UFPEL, mas mostrava eles usando esses trabalhos, né,
mostravam que quando eu tenho a inseminação próximo ao momento da ovulação, eu posso ser mais agressivo, né? Baseado nessa literatura e nessa pesquisa aí, até eu acho que é o Behnemann, que fez um dos trabalhos mais agressivos aí, em termos de concentração, até onde nós poderíamos ir se a gente, na pesquisa, até onde nós podemos ir na redução da concentração das doses? Esse é um tema bastante controverso e bastante discutido, né, na literatura. A gente tem trabalhos até bem atuais agora da URGS, mas uma coisa importante a se dizer é que esse período, o quanto que a gente pode reduzir, ele vai depender muito do local exatamente, do local e da hora que essa dose vai ser colocada lá. Então isso vai depender de qual é a técnica que eu estou usando. Por exemplo, na IAPC, na pós-cervical, a gente sabe que a gente pode reduzir a dose porque a gente está chegando mais perto do local da inseminação, da fecundação. Então, é bastante amplo isso. Quanto mais, quando a inseminação ela é feita dentro do útero, eu posso reduzir muito. Tem literatura que diz que a gente pode reduzir em até 100 vezes o número, né, a concentração de espermatozoides na dose, se eu colocar diretamente lá perto da junção útero-tubárica. Então, para IAPC, hoje nós utilizamos na Bretanha 1,25, né, para dose de IAPC e 2 de tradicional. Mas a gente sabe que isso a gente usa como um efeito... Uma segurança. Uma segurança, exatamente, como uma forma de segurança. E a gente sabe, assim, a literatura mostra que em vários trabalhos que abaixo de 1 bilhão eu já tenho uma redução do número de nascidos, né? Mas são trabalhos diferentes, são locais diferentes, são técnicas diferentes, então não tem como a gente se comprometer e dizer que existe uma redução e que essa redução ela pode ser seguida. Não, acho que a gente precisa trabalhar com uma margem de segurança, né? E a gente trabalha com essa margem de segurança e tem sido bastante satisfatórios os resultados que a gente tem. Eu acho que, eu diria assim, eu conheço bastante, conheço a suinocultura brasileira, bastante da suinocultura europeia, a suinocultura estadunidense, americana, né? Trabalhei lá por 4 anos, coordenei a empresa lá, uma coisa na América do Norte. Nós, aqui no Brasil, somos onde somos bastante agressivos. A gente sabe que na Espanha tem sistemas já trabalhando com 1 bilhão com dose de 35. Mas eu acho que, como você falou, né, com dose de 35 metros, o mais importante, além da concentração, é onde você está depositando esse espermatozoide, né, e em que momento você está depositando esse espermatozoide. Ou seja, quanto mais próximo do oviduto eu depositar esse espermatozoide, quanto mais próximo do momento da ovulação, menos espermatozoide eu necessito para ter um melhor resultado, né? Então não é simplesmente uma coisa, eu vou reduzir a concentração porque eu li lá, porque eu vi na live da Bretanha o Pedro e a Jorge falando. Mas eu acho que é um pacote de conhecimento. Obviamente a gente hoje tem várias ferramentas, várias tecnologias que nos ajudam a ser mais precisos nisso, e certamente virão outras, né? Mas eu acho que é o pacote completo, né, Jorge? Isso aí. Muito bem. Lembrando, então, que nós teremos o sorteio, né, de uma vaga para o congresso da Port Expo, que acontece em outubro, 26 e 27 de outubro. Lembrando que esse sorteio contempla apenas a inscrição para o congresso, não contempla despesas de locomoção, de hospedagem ou de alimentação, né? Então, curta, compartilhe e quando for a hora do sorteio a gente pedirá aí no chat que as pessoas digam o número, e o número está ali atrás da carinha do porquinho da Bretanha, que está ficando conhecido no Brasil como a carinha do porquinho da Bretanha, né? Muito bem. Jorge, na sua experiência aí nesse 1 ano e meio, coordenando e ajudando o time técnico da Bretanha a resolver problemas a campo dos nossos clientes, né? No processo de produção da dose, quais são os gargalos
durante o processo de produção, desde que entra o ejaculado lá dentro do laboratório até o momento que a dose é envasada? Quais são os gargalos no processo que podem afetar a concentração final dessa dose de sêmen? Só essa pergunta era assunto para uma live inteira, né? Muito bem, com certeza. Vamos tentar resumir, então. Desde a qualidade, né, da comprovação da fertilidade daquele macho, né? A gente tem que trabalhar também com o efeito individual de cada macho, né? Aí a gente já tem um fator, um gargalo. O outro seria a coleta de sêmen, a correta coleta do sêmen com higiene, né, na manipulação do sêmen. Depois disso, a parte depois que o sêmen entra para dentro do laboratório, né, que ele vai para ele ser processado, ele precisa de uma diluição, e aí está um dos grandes fatores que pode afetar demais na dose, seriam os erros de diluição, né? A homogeneização dessa dose, extremamente importante, diluição, homogeneização da dose em todo o processo, porque durante a célula, ela não é como um soluto naquele meio, né, naquele solvente que é o diluente. Ela é pesada, então ela vai decantar, ela vai sedimentar. E o que acontece? A gente precisa estar sempre movimentando aquela dose para que a gente tenha uma maior segurança de que exista a mesma quantidade de células em todas as doses. Então, diluição, homogeneização, calibração de todos os equipamentos, desde pipetas, né? Atenção dos colaboradores que trabalham, né? Dos operadores, porque a gente tem esse fator que é extremamente importante, que é o fator operário dependente, né? De pipetação, de diluição. Nós tentamos fazer com que o nosso processo seja cada vez mais automatizado para reduzir esses erros. Mas a gente sabe que existem erros, às vezes por descuido, às vezes por falta de calibração em algum equipamento, e essas coisas elas vão interferir na dose. Qualidade do pipetador, né, Jorge? Eu acho que esse é um grande ponto também, né? Essa é uma questão interessante porque a gente se defronta seguidamente com situações onde que encontramos problema na concentração final da dose que vem a campo, né? E muitas vezes o questionamento tá errado, né? É muito complexo, né? Às vezes é mais fácil brigar com a balança do que admitir que eu estou fora do peso, né? É dizer que a balança está errada, às vezes do que admitir que eu tenho problema no meu processo, né? Então, e é um processo bastante complexo, bastante pessoa dependente, né? Então, eu acho que é importante a gente destacar isso, né? A gente teve, digamos assim, uma tecnificação dos nossos laboratórios, das nossas centrais de disseminação a partir do ano 2010 aqui no Brasil, com uma intensificação a partir do ano de 2015. Eu me arrisco a dizer hoje, conhecendo o mercado, que hoje nenhuma central com mais de 100 machos no Brasil opera sem um sistema casa, né? Agora, existe uma relação muito forte, né, entre as formas anormais e até onde eu posso ir na concentração. Qual a tua opinião sobre a forma de medir o percentual de morfologia final na dose? Dentro das centrais, hoje a gente usa sempre o sistema casa, onde ele avalia concentração e morfologia. As morfologias, a morfologia, os problemas, as patologias mais comuns e que vão influenciar na dose, que vão ser as caudas, a cabeça e as gotas, né? Uhum. Dentro das nossas centrais a gente tem então o sistema que ele avalia a parte de morfologia geral, né? Ele não nos estratifica, mas ele nos dá essa morfologia. Isso é extremamente importante, principalmente no que tange o que a gente precisa ter até 30%, no máximo 30% de patologias dentro daquele ejaculado para que eu consiga produzir uma dose a partir desse ejaculado, né?
e não se cair no erro de fazer a compensação, né? O que não se faz, o que não é correto de fazer seria a compensação, né, dessa dose em função tanto de baixa motilidade quanto de alta quantidade de morfologia, de patologias espermáticas. Né? É um cuidado que sempre a gente recomenda, né, que não se compense muito, até 30% eu posso compensar, né, para chegar às células úteis, mas é sempre um risco quando eu compenso demais, porque no final do dia, como eu costumo dizer, você tem células que mesmo com defeitos patogênicos ou teratológicos, ali, de formas anormais, elas são um organismo vivo e estão ali saturando o ambiente, o meio, e com isso diminuindo o tempo de vida daquela dose. Né? Então, sim, sem falar que diminui a quantidade de dose também que a gente produz com esse sêmen, e ainda que a gente está produzindo uma dose que já veio errada mais do que esses 30%, né? Se tu vai ficar pensando na compensação. Então, a forma de medir, então, seriam essas, o CASA, e depois, dentro de um laboratório que a gente fosse avaliar essa qualidade dessas doses, a gente trabalharia, então, com outros tipos de avaliação da morfologia, como o panótico rápido, que a gente faz cora as células, eusina nigrosina, existem outros tipos de corantes que são utilizados para avaliação da morfologia espermática, mas para a gente ter são diversas formas de medir, então, a morfologia. Muito bem. Bom, para aqueles que estão chegando agora, então, esse é o Conexão Bretanha. Hoje a gente está aqui com a doutora Jorja, a gerente de pesquisa e desenvolvimento do Departamento de P&D na Bretanha. A doutora Jorja está conversando conosco aqui hoje sobre concentração das doses de sêmen que vão a campo. Relembrando para aqueles que estão online, não fujam, fiquem aí, vai ter o sorteio então de uma inscrição para o congresso da Porc Expo, dia 26 e 27 de outubro em Foz do Iguaçu. Lembrando mais uma vez que o sorteio contempla apenas a inscrição para o evento, não contemplando despesas de locomoção, hospedagem e alimentação. Seguindo aqui um pouco mais, Jorja, a gente falou aí da importância da concentração sobre o ponto de vista da disseminação genética, né, que no final das contas é o objetivo da inseminação artificial. Falou um pouco sobre o processo aí de mensuração ou de coleta da amostra que vai determinar a concentração ou a medida para a concentração da dose final. Falou um pouco aí sobre os riscos no processo, falamos agora um pouco sobre a parte do sistema casa, mas ok, a dose foi produzida, foi a campo, né? Qual a importância, como é que você enxerga e como é que na Bretanha é trabalhado hoje a monitoria da qualidade e avaliação da concentração na dose final, aquela dose que foi a campo, né? Quais os pontos de maior relevância na tua opinião? A gente usa uma amostragem e a gente diz que sempre quanto maior essa amostragem, quanto maior a amostra que a gente for mandar para esse laboratório para a gente aferir o nosso processo, vai ser mais seguro. No entanto, a gente pode fazer a correlação de que quando a gente vai tirar sangue, a gente não tira todo o sangue, né? Para a gente saber se a gente está bem ou não. Então a gente não pode mandar todo o sêmen, todas as doses. Então a gente usa buscar uma amostragem. A gente tem um programa, que é o PRA, que a gente manda semanalmente 5 doses, né? De doses tradicionais e doses de APC para o laboratório externo. E aí a gente faz 3 tipos de análises, que são bacteriologia, morfologia e concentração. Dentro com essa amostragem eu já posso ter uma noção do que está acontecendo, uma fotografia do que está acontecendo no nosso processo, né? Semanalmente. Ou então a gente pode fazer isso a cada mês e aumentar um pouquinho essa amostragem, e aí eu ter uma fotografia. E uma coisa bastante importante que a gente fala muito é a frequência, né? Que não adianta a gente fazer uma vez a cada 3, 4, 6 meses, se a gente não tem, porque a gente não vai ter o controle desse processo, né? A gente não vai estar sabendo como é que tá essa flutuação. E essa amostragem, a frequência dessa amostragem, o que nos traz é exatamente isso. Essa segurança da gente ter essa média, né, em relação à meta que nós temos de cada uma, da concentração meta que nós temos em cada uma das nossas doses, e
ter uma visualização e poder ter como manejar algum problema que esteja acontecendo. A velocidade de ação de correção, né? Isso aí. Você falou aí de tirar todo o sangue, lembrou, né, o nosso consultor em Seis Sigma, que nos auxilia no nosso programa de controle de qualidade, ele sempre brinca, né? O único jeito de ter 100% de certeza é se eu aferir 100% das amostras ou das doses produzidas. Isso é impossível, né? Mas eu acho que o grande destaque aí é a constância de envio. E aí a gente está agora trabalhando aí num projeto de Seis Sigma nessa parte de avaliação de qualidade, e aí a constância de enviar 5 amostras toda semana ou 5 amostras 2 vezes a semana é tão consistente quanto enviar 15 uma vez por mês, ou talvez até mais consistente, né? Eu quero tocar num outro ponto aqui que às vezes nós nos deparamos, né, que técnicos de campo que não vivenciam essa parte mais de dia a dia, de central, de controle de qualidade, às vezes ficam bastante focados na média da concentração. Mas a dose era para chegar aqui com 1,25, chegou com 1,18. Não, a dose era para chegar com 2, chegou com 2,2, né? A média. Porém, sabemos que as doses, uma amostragem, ela está dentro da curva da distribuição normal, né? Então, qual que é a tua opinião aí? O que nós devemos ter mais em conta quando fizermos uma monitoria de doses de sêmen para a concentração? Para essa pergunta eu gostaria de ter um quadro para mostrar a curva de Gauss, mas eu não tenho. Assim. Então a gente sabe que uma distribuição normal ela é então da curva de Gauss, e a gente tem a média e a gente se baseia então nessa média. Só que a gente se baseia na média, só que a gente precisa ter em mente que a gente tem os desvios, né? Tanto um desvio para mais quanto um desvio para menos, né? Então, o que é bastante importante quando a gente faz essa visualização, essa fotografia, que tu bem falou anteriormente, é a gente utilizar esses desvios para a gente ver qual é o coeficiente de variação, né, dessa minha amostra, qual é a variância dessa quantidade, dessa amostragem que eu estou fazendo, quanto varia para mais e para menos e qual é a frequência dessa variação. E aí, então, volta naquele ponto que a gente tinha falado do momento de agir se caso alguma coisa sair do controle da nossa produção. Esse é um ponto muito importante, porque uma das coisas que a gente aprendeu na prática, desde que nós começamos a medir concentração lá em 2010, foi que tão importante quanto a média é o coeficiente de variação. Porque eu tenho uma média de 1,20 com um coeficiente de variação de 10%, eu vou ter 96% das doses ali acima de 1 bilhão, muito, muito próximo. Agora, se eu tiver uma média de 1,5, coeficiente de variação de 30%, eu vou ter mais doses abaixo de 1 bilhão do que isso é muito importante. Muito bem, agora lembrando, né, do nosso sorteio. Então, eu vou abrir agora, que o pessoal comece a mandar os números, né? E quando sair o número que está ali atrás, que é a Júlia, que está aqui atrás das câmeras, nosso departamento de marketing, a Júlia e a Vitória, que estão aqui nos assessorando, quando sair o número sorteado, ela manda parar e me avisa e eu vou aqui e abro. Então vamos lá, pessoal, valendo o nosso sorteio. Enquanto isso, eu vou lembrar a todos que o sorteio é para uma inscrição no congresso da Porc Expo em outubro, dia 26 e 27 de outubro, em Foz do Iguaçu, que o sorteio contempla apenas a inscrição para o congresso técnico, não contempla despesas de locomoção, estadia e alimentação. Lembrando que para aqueles que chegaram há pouco, que a doutora Jorja é a nossa gerente de P&D, está trabalhando na Bretanha há 1 ano e meio e trabalha junto com o nosso time técnico de suporte a campo, transformando os resultados e as informações e os dados técnicos em conhecimento. Tivemos trabalhos publicados no SINSUI, no ESV, American Association, Associação Americana de Veterinários Especialistas em Suínos, que eu chamo da Abraves Americana. Tivemos trabalho publicado no IPVS, no Rio de Janeiro. Tivemos trabalho publicado no Lehman Conference. Esqueci algum?
Não, foram esses esse ano. E agora no Porc Expo na próxima. Vamos ter uma Porc Expo, né? Com temas bastante provocativos, como Intervalo de Coleta em Machos Jovens, que foi publicado no ESV. Né? Pessoal, continua votando. Para nós não atrasarmos a nossa live, eu vou seguir aqui a conversa com a doutora Jorge, saindo votando. A Júlia manda eu parar quando manda nós pararmos. Deu? Fechou? Ah, não. Ah, tá bom. Não saiu o número. Sigam lá, pessoal. A Júlia me avisa que, e aí eu te interrompo, Jorge. Sim, sem problema. Na avaliação externa hoje que se faz, né? Nós temos uma parceria, então a Britânia trabalha hoje numa parceria com a Universidade de Passo Fundo, com o laboratório da Universidade de Passo Fundo, que tem todos os equipamentos, enfim, né? Hoje, no Brasil, quais são os equipamentos disponíveis nos laboratórios que fazem avaliação de concentração de sêmen e por que a gente tem resultados diferentes da mesma dose ou do mesmo ejaculado mandado para 3 laboratórios distintos? Bom, basicamente se usa para concentração a câmara de Neubauer, né? Em todos os laboratórios. É um método mais corriqueiro e o mais usual dentro da reprodução animal é a câmara de Neubauer para concentração. No entanto, nós temos um nucleocounter hoje que está em vias de ser iniciado o processamento dele dentro da UPF, que é um dos, se não o mais preciso atualmente na avaliação da concentração. E ele não avalia só a concentração, mas ele avalia também a viabilidade da membrana espermática. Ele tem 98, a mais do que 98% de acurácia, né? Então a gente vai ter um salto bastante grande, né, nessas nossas avaliações. No Brasil, até onde eu sei, existem 2, o nosso e de uma outra empresa que já até foi parceira nossa em avaliar nossas doses. A outra... A questão por que dá diferença? A diferença. Entre... Então, as metodologias dentro dos laboratórios, elas diferem, né? E essa é uma coisa que deve ser levada em consideração e deve ser muito bem avaliada, e quando a pessoa manda uma dose para ser analisada, ela precisa entender que vão existir metodologias diferentes. E que cada laboratório, dentro da sua metodologia, vai ter diferenças com isso. Dentro desse resultado vai ter essas diferenças, não só pela metodologia, mas também pelo operador dependente, pelos equipamentos, pela calibração de cada equipamento, né? Pelo tempo, né, de que esses operadores estão fazendo essas análises. Tudo isso influencia essa variação entre laboratórios. A gente esquece que em biologia dificilmente a gente consegue o mesmo resultado, mesmo quando às vezes avalia a mesma amostra, né? Porque a gente está trabalhando efetivamente com um organismo vivo que está mudando, né? E a dose é um organismo vivo, né? E cada dose é uma dose. E cada dose é uma dose, exatamente, né? Eu acho que assim, é importante que a gente tem bastante experiência nisso, né? Uma vez por mês a gente hoje manda para 3 laboratórios distintos, além da UPF, mais 2, né, para a gente estar tranquilo com relação ao nosso processo. Né? E a gente não avalia só o nosso processo, né? Nesse caso, a gente, com essa amostragem que a gente faz, a gente avalia o nosso processo e consegue ver com essa meta que a gente tem qual é a variação desses laboratórios e consegue avaliar qual é o que está indo na melhor linha. Né? Na melhor linha, né? Eu acho que é muito, muito importante isso. E destacando, né, o NucleoCounter, porque o NucleoCounter efetivamente, nos Estados Unidos, praticamente todos os grandes sistemas utilizam, tem aos laboratórios, né? Saiu aqui, então, Janice Silva, né? Ela ganhou, então, destacando. Eu vou abrir aqui atrás o número sorteado, então, foi o 62.
Tá? Então, Janice Silva foi a sorteada para a Parque Expo. Tá? Eu vou deixar aqui aberto para ficar conferindo. Parabéns, Janice. Depois você entra em contato com martin@bretanhasuinos.com.br para organizar a tua inscrição. Então, anotando aí o e-mail, as meninas colocam aí no chat, martin@bretanhasuinos.com.br ou diretamente no chat do Instagram, lá pode entrar em contato, conversa lá com as meninas do marketing, que elas darão andamento. Bom, obrigado aí pela participação de todos. No sorteio, indo para o nosso fechamento aqui, nos mandem as perguntas, a Júlia já vai começar ali a tomar nota das perguntas. O nosso último ponto aqui para hoje, Georgia, qual a tua recomendação para a monitoria de resultados de concentração de doses finais em termos de número de amostra, frequência, equipamento, as análises estatísticas, parecer técnico, etc. Digamos assim, resumindo toda essa nossa conversa, a gente falou um pouco aí sobre semana semanal, semana quinzenal, semana mensal. Qual seria a recomendação assim hoje que se trabalha na Bretanha com essa parte de monitoria? Na Bretanha nós trabalhamos com uma monitoria semanal, né? 5 doses semanais, tanto de APC quanto de AT, que é a dose tradicional ou dose pós-cervical, e tem se mostrado essa frequência e essa quantidade de amostra, ela tem se mostrado bastante efetiva, né? Para que a gente possa avaliar então o nosso processo, né? Bom, então, em relação às amostras e à frequência, os equipamentos, então, nós trabalhamos com o sistema CASA, mas nos laboratórios que avaliam as nossas doses, não tem esse tipo de equipamento. Agora a UPF terá o de última geração, que é o Nuclear Counter, e que esse sim, acho que vai ser um grande passo dentro da reprodução no Brasil? Da reprodução no Brasil. A Bretanha é firme na sua missão de transformar a reprodução dos suínos no Brasil. E ter a tecnologia de ponta aí, né, no segmento. Bom, as análises estatísticas, elas são bastante importantes quando a gente visa não só avaliar a parte descritiva, né, avaliar a média, desvio padrão, coeficiente de variação, variância, mas também comparar os laboratórios, né? Comparar, e a gente já fez isso, né? A gente tem um trabalho publicado, que se eu não me engano foi no Sinsui mesmo, que a gente tem um trabalho publicado em relação a isso. A gente, de forma sistemática, durante todo esse ano passado, a gente fez, e aí a gente pegou de 2 centrais, na verdade foram 4, né? 4 centrais diferentes, em dois momentos diferentes, avaliando então as doses tanto tradicionais quanto pós-cervicais e avaliando a consistência do processo das UDGs e a consistência da avaliação dos laboratórios, né? Então isso é bastante importante para que a gente sabe que a gente não vai ter o controle do processamento todo, mas a gente, como tu disseste antes, vou voltar a dizer, a fotografia para que a gente consiga ter uma tomada de decisão, né? Ter como reagir e onde agir, né? Eu acho que o grande ponto, né, Jorge, complementando aqui um pouco da visão prática, né, a questão estatística, acho que o grande ponto é a gente ter a questão da média, sim, que é uma medida estatística, mas principalmente também do coeficiente de variação, né, e agora e também com a frequência semanal, a gente estabelecer o controle dos 6 sigmas, né, que vai monitorando a tendência, que é o mapa, a folha de dados, o mapa de processo, né. Mas eu acho que o mais importante, né, e acho que vale a pena destacar que todo esse trabalho que a Bretanha oferece ao mercado, aos nossos clientes, aos nossos parceiros, é porque a reprodução é um ciclo longo. A porca que a gente está inseminando hoje, ela vai parir daqui a 114 dias. Se a dose que eu estou utilizando hoje não tiver qualidade, eu só vou descobrir isso daqui a 114 dias. Então, todo o nosso objetivo, todo o nosso programa é proativo.
eu costumo dizer que é como vacinação. Você vacina um animal quando ele não está doente. E fazer monitoria de qualidade de dose é vacinar a reprodução, é fazer um programa preventivo. E aí a concentração, que a gente está falando hoje, a contaminação, que a gente falou na última Conexão Bretanha, né? A gente falou também do impacto disso econômico, né? Na dose. Então, a próxima live que nós vamos estar divulgando nas nossas redes sociais, nos siga, acompanhe, @bretanhasuenos.com.br, no nosso site, vai ser a princípios de novembro, sobre durabilidade de dose e os fatores que afetam a durabilidade de dose. Muito bem, Jorge, eu agradeço. Não sei quantas perguntas temos. Júlia, 5 perguntas. Vamos ver se conseguimos responder a todas, né? Então, vamos lá. Se a gente não conseguir responder a todas, nós respondemos depois no direct, ou deixaremos talvez até lá nos feeds, lá no Instagram, lá no LinkedIn. Gisele.fg, né? Ela mandou aqui perguntando como está a questão da inseminação pós-cervical em leitoas, que é algo em torno de 10 a 20% do plantel brasileiro, né? Eu não sei se você... Devolve a pergunta para eu responder. Muito bem. Gisele, então, respondendo aqui a tua pergunta, hoje muito pouca leitoa são inseminadas com inseminação artificial pós-cervical. A Bretanha fez um trabalho, a gente tem bastante know-how nisso, bastante conhecimento, mas infelizmente não houve uma adesão na inseminação pós-cervical de leitões como houve adesão em inseminação pós-cervical de porcas. E a razão é muito simples e é fisiológica. A leitoa precisa um cuidado especial para fazer inseminação pós-cervical. Enquanto na porca pós-cervical facilita, na leitoa eu tenho que ter cuidados extras que na dose tradicional, a princípio, eu não tenho. Eu acho que eu não tenho. Deveria ter também, mas dá um pouco mais de trabalho. Então está muito pouco, Gisele, aderida, né? A próxima pergunta, essa eu acho que vai para você, Janice Silva, a nossa ganhadora, né? Ela pergunta aqui, há consequência se as doses forem a campo com uma concentração maior que a recomendada? Essa pergunta é brilhante, porque a gente sempre pensa, concentração baixa. Mas a concentração acima, o que pode acontecer? Então, Janice, obrigada pela tua pergunta. É bastante pertinente, porque a gente, como o Pedro disse, a gente sempre pensa no quando vai a menos, né? E quando vai a mais, a gente acha que está ganhando. E, na verdade, isso pode ser um erro de interpretação, porque uma dose com uma concentração muito maior do que aquela que aquele volume suporta, são células que ali dentro elas vão estar produzindo muitas espécies reativas de oxigênio em função da respiração celular. E essas espécies reativas de oxigênio, elas vão saturar esse meio e vão prejudicar as outras células, a própria células e as outras. Além do que, o aumento da concentração também eu vou diminuir a quantidade de substrato que aqueles espermatozoides vão precisar para se nutrir, né, de energia. Eu posso estar saturando, estarei saturando esse meio e talvez quando essa dose chegar a ser entregue na inseminação, ela já pode ter perdido fertilidade aí, né? Os espermatozoides já podem estar mortos ou estar morrendo, né? E também tem o caso também da contaminação, né? Do aumento da contaminação em função da quantidade de células. Então, assim, se for a mais, ou se for muito a mais, ou se for muito a menos, a gente sempre vai ter problemas. Tudo que é extremo é ruim, né? Verdade. Eu acho que isso aqui vale contar uma experiência prática. Em 2019, eu fui fazer uma consultoria no país vizinho aqui,
e num sistema relativamente grande, eles estavam com problema de descarga vulvar. E já haviam feito um monte de trabalhos, de acompanhamentos, de monitoria, e não se encontrava o que era, né? E um dos fatores prováveis e que foi corrigido e corrigiu o problema, então imagino que fosse, que eles trabalhavam com uma concentração muito alta, eles faziam uma diluição muito alta, eles trabalhavam com 4,5 bilhões para dose de 80. E aí é o desafio do antibiótico, né? O próprio antibiótico do diluente, quando você concentra muito, ele não tem capacidade para neutralizar aquela concentração. Então são vários aspectos quando você concentra muito a dose. Lembrando que essa live ela estará lá no YouTube, no canal da Bretanha, @bretanhasuinos.com.br. Nos sigam. Para quem não pôde ver toda ou não compartilhe, que vai ter, tá tudo lá, as perguntas. A gente tem tempo para mais uma perguntinha aqui, que eu acho que a gente comentou um pouco aqui, mas vale a pena voltar. É do Eduardo Tavares e ele pergunta aqui: qual o caminho a ser seguido para reduzirmos a concentração das doses por cervical, a reduzirmos ainda mais, sem comprometer os resultados reprodutivos e otimizarmos a produção de doses por macho, ou seja, otimizar a disseminação genética? Qual que é a tua opinião, Maria? Obrigada pela pergunta, Eduardo. A gente tem um desafio, e os desafios são vários, né? A gente precisa trabalhar em cima da fertilidade dos machos, né? Ter essa fertilidade comprovada. Ter todo um controle do processo, e aí dentro desses 1,25 da IAPC que a gente usa essa dose com essa margem de segurança, né? A gente sabe que até 1 bilhão seria uma concentração segura, mas a gente precisa ter essa margem de segurança, coeficiente de segurança, para que a gente consiga chegar no resultado que a gente espera, né? Que é ter as taxas de parto, taxa de prenhez, número de nascidos totais dentro daquilo que se espera fisiologicamente, né? E assim, existem desafios, né? Existem desafios dentro de todo o processo e muitas pesquisas podem ainda ser desenvolvidas e feitas, né? Existe uma limitação na suinocultura em função do número de animais que a gente usa em geral nos trabalhos, né? Para que a gente tenha uma segurança naquele resultado. Então, não sei se eu respondi a pergunta dele. Sim, você respondeu sim, que são os caminhos para reduzir a concentração. Eu acho que essa contextualização, porque na verdade isso aqui é assunto quase que para uma live também, né? Porque não é só a concentração, acho que a gente tem que pensar em todo o processo de monitoria, né? Eu jamais posso trabalhar com uma redução de concentração numa central de produção de sêmen que mande doses uma vez por mês para avaliar. Eu preciso que seja avaliado no mínimo uma vez por semana para eu ter claramente como está o meu controle de processo. Na granja também, para eu reduzir, eu preciso trabalhar muito forte na qualidade do diagnóstico, no momento ótimo da inseminação, na qualidade conservadora. Quer dizer, é um processo, né, um fluxo. Mas enfim, eu acho que fica aqui até a provocação para o nosso time que organiza essa parte de lives, talvez a gente pensar numa live aí sobre esse assunto, com alguém da Bretanha ou com algum parceiro de alguma universidade ou até mesmo de alguma empresa. Mais uma vez agradecer a participação de todos, agradecer a participação da Georgia, né? Georgia aqui de dentro da Bretanha, lá de dia a dia. Não estou te tratando formalmente como você merece, a doutora Georgia, mas obrigado pela tua participação, obrigado por compartilhar o teu conhecimento, por compartilhar o teu conhecimento. As perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser fazer contato com a Bretanha nas nossas redes sociais, no nosso site, a gente vem divulgando todos os dias, nós estamos produzindo material e divulgando conteúdo
para vocês interajam, compartilhem, nos sigam. Lembrando mais uma vez que essa live está lá no nosso canal no YouTube. Agradeço a todos e até daqui 3 ou 4 semanas na nossa próxima live. Acompanhe lá no Instagram que você vai ficar sabendo exatamente a data. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela confiança. Estou à disposição para perguntas fora, se precisarem, podem mandar para as meninas que eu estou à disposição. Obrigada, Pedro. Obrigado a todos, obrigado aí pela organização ao nosso time de marketing.